Galera, a eliminação na Copa do Brasil já foi, valeu? Já foi. Todas as críticas direcionadas ao Flamengo como um todo, ao Felipe Luiz, à diretoria, à postura de alguns jogadores, né? Já foram feitas de um modo aberto, pelo menos aqui da minha parte no canal. Então, chegou a hora, né, gente? Chegou a hora da gente virar a chave, até porque amanhã, às 6h30 da noite, já tem Flamengo e Mirassol. Um confronto inédito, né? Flamengo e Mirassol se enfrentam pela primeira vez na história e vamos lá, cara. Prioridade, Brasileirão. É um confronto importantíssimo para o Flamengo seguir líder da competição. Neste vídeo, eu quero trazer algumas informações acerca deste confronto, mas, evidentemente, deixar vocês a par de tudo que está acontecendo com o Flamengo, as notícias de bastidor e tudo mais. Porém, um último detalhe, uma última ponta que eu quero amarrar acerca da eliminação, tá? Prometo que de fato é a última. Diz respeito novamente ao Wallace Ian. Não é crítica ao garoto, não, é uma constatação. Bom, eu tava lendo aqui um artigo publicado pelo Júnior, nosso capacete, Leovegildo, hoje comentarista aí do Grupo Globo. Enfim, o Júnior fez um paralelo com a situação do Wallace Ian junto à situação do Tita, nosso camisa 7, que lá na década de 80 brilhou com os lendários rubro-negros. Bom, o Júnior fala o seguinte, acerca do pênalti perdido pelo Wallace Ian. Em 77, o Tita bateu um pênalti numa decisão de Taça Guanabara, e vocês sabem que na década de 70 e 80, e até 90, mais em 80 e 70, meu irmão, o campeonato carioca era simplesmente a coisa mais maravilhosa de ser conquistada que existia, pelo menos pra gente. Cara, o carioca ele era muito mais importante do que vocês imaginam. Pra quem é mais novo aí, não sabe o grau de importância do carioca. Aí tu pega uma Taça Guanabara em 77 contra o Vasco da Gama, meu irmão, aquilo ali era pra gente maior do que a Copa do Mundo, não tenho dúvidas disso. E o Tita, com 19 anos, foi lá na disputa por pênalti, bateu mal, entregou a bola na mão do goleiro vascaíno, que no caso era o Mazzaropi. A torcida desceu o pau, criticou pra caceta, o elenco deu o apoio ao Tita, e no ano seguinte o Tita, em 78, despontou, e a partir dali conquistou tudo com a geração de 80, ele ficou no Flamengo até 83, foram 5 anos, né? 5, 6 anos servindo ao Flamengo, conquistando um monte de coisa. Bom, título mundial, inclusive. O Tita, figura lendária. Pouco lembrado, é bem verdade, mas figura lendária. Aí o Júnior traça esse paralelo com a situação atual do Wallace Ian. Então, assim, jovem perder pênalti é normal e tudo mais, a torcida tem que apoiar, não pode crucificar. Perfeito, gente, perfeito. O que o Júnior trouxe aqui é simplesmente irretocável. Só que eu completo a informação do Júnior, aliás, eu questiono um pouco o Júnior com todo respeito, né, ao nosso capacete, eu questiono sobre o seguinte argumento. Bom, Júnior, a parada, pelo menos pra mim, né, Fábio Souza, a parada é o seguinte, não é o Wallace Ian ter perdido o pênalti, é ele ter sido posto pra bater o último pênalti, tá? Começa por aí, foi uma escolha, eu sigo dizendo, equivocada do Felipe Luiz. Antes dele, tinha que continuar os anos mais experientes do elenco. No caso seria, no pior dos casos, o Léo Ortiz, né, que é um zagueiro mundial, selecionável, experientíssimo e talentosíssimo. Bom, mas acima de tudo, o que eu mais questiono acerca do Wallace Ian, né, num contexto geral, é ele e o seu comportamento despropositado. O comportamento do Wallace Ian não condiz a de um menino que precisa mostrar ao que veio ao mundo do futebol. O Wallace Ian tem talento, é inegável, a torcida abraça o garoto, tudo mais, mas ele não é nada para o futebol ainda. Ele será, com certeza, só depende dele, mas ainda não é. Não sendo, ele tem que ter uma postura de um menino que tá chegando agora, gente. O cara de respeitar os jogadores do Galo como ele desrespeitou, levando pro lado financeiro da coisa, batendo de frente com o Hulk, batendo de frente com o Cuca. Com o Cuca, mano. Porra, aí não dá. Então todo o mal que cai sobre o Wallace Ian é acerca do seu comportamento. Ele tá virando um personagem e eu sigo. Isso vai fazer muito mal pra carreira dele. Então, como ele teve um jogo que, na minha opinião, foi ruim, a participação dele nesse jogo contra o Atlético foi ruim, e ele ainda é posto pra bater o último pênalti, pra mim foi tudo errado. Agora, perdeu ou não, até o Zico já perdeu o pênalti, correto? A questão não é essa, tá certo? Então, as palavras do Leovegildo têm certa
Aliás, tem bastante coerência, mas vai até a página 2. Lembrando que o Alacena tem 20 anos e naquela ocasião o Tita tinha 19. Eu tenho certeza que o comportamento do Tita naquela época, comparado com o comportamento do Alacena, era completamente diferente. Mas vamos lá. Gente, informações sobre o Flamengo, mas antes, seja bem-vindo ao canal Flacegueta. Meu nome é Fábio Saúza. Tamo aí para mais um conteúdo no nosso canal. Peço que vocês deixem o like de coração. Pô, não assista e fica alheio ao like não. Clica no like rapidinho, bora lá. Contagem regressiva para os 10 mil. Faltam somente 101. Gente, 101 amigos para 10 mil. Por favor, se inscreva, ativa o sininho. Tem vídeo todo dia. Tem live todo dia, domingo a domingo. Cara, aqui o canal ele é bem transparente. Críticas ocorrem a dar com pau quando necessárias, evidentemente elogios da mesma forma. Aqui a gente trabalha com a informação sem clickbait, sem sensacionalismo, sem gritaria exagerada. Quem acompanha o canal sabe o que eu estou dizendo. Então, se inscreva no canal para poder acompanhar diariamente aqui o trabalho do Mengão que eu faço. Deixa comentário acerca dos assuntos aqui abordados. Faça sua assinatura no clube de membros, que é importantíssimo. Agradecendo ao Ulisses Silva, que voltou a ser membro do canal. Ao José Roberto Borges, grande apoiador. A Noêmia Cristina, grande amiga e apoiadora. Enfim, Humberto Eco, Luciano Lupa, meu irmão. Cara, toda a turma de amigos que ajudam o canal. Carlos Antônio Benício, Deleias Carvalho. Obrigado, gente. Deus abençoe a vocês. Que Deus lhe pague em dobro. Valeu, gente. Compartilha também. Bora lá falar do Mengão, tá? Situação do Bruno Henrique, tá? Bruno Henrique já tá decretado que o julgamento do atleta será no dia 1º de setembro, né? Por ali, 1, 2, enfim. Cara, é provável, tá? É provável, usando ali o histórico de situações parecidas, é provável que o Bruno Henrique pegue um gancho, e eu sinto muito na nação rubro-negra, isso decretará o fim da carreira profissional do Bruno Henrique, pelo menos no Flamengo. Pelo menos no Flamengo. Isso é um papo reto que eu trago pra vocês. As pessoas estão traçando uma ideia com relação ao que aconteceu com o Lucas Paquetá. A situação do Paquetá é diferente, cara, é diferente. Lá entenderam que os 4 cartões não foram provocados de modo deliberado, tá? Enfim, o cara foi absolvido. Só que aqui no Brasil, o que que tem? Tem um monte de prova em celular, velho. Tem um monte de mensagem. O Bruno afirma categoricamente que vai tomar o cartão. O irmão fala que vai apostar e o Bruno brinca, ri. E tem mensagem da mãe, tem mensagem do pai, tem dinheiro pra cá, tem dinheiro pra lá, tem delação premiada de um outro rapaz lá. Enfim, tem um monte de prova contundente que dita contra o BH. Infelizmente, é o certo pelo certo. É o certo pelo certo, gente. Então, eu não queria, claro que não, que o Bruno fosse punido. Eu queria que ele estivesse jogando em alto nível pra poder ajudar a gente. O Bruno, quando tá a fim de jogo, ele faz falta pro Flamengo, tá? Ele faz falta demais, cara. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem que encarar de frente. O BH provavelmente será punido. A punição em termos de afastamento gira em torno de 1 ano a 2 anos. Se for punição levada para o lado esportivo, assim, do jogo, ele pode pegar de 12 a 24 jogos de suspensão. E se levarem para o lado financeiro, coisa que eu não acredito, é mínimo R$100, máximo de 100 mil de multa. Penso eu que o Bruno deve pegar até... Enfim, cara, talvez o STJD leve pro lado do coração. O histórico do jogador não tem nenhum problema grave no tribunal, não tem nada. É um jogador limpo, sabe? É ídolo e tudo mais. Talvez o tribunal leve pro lado da punição por jogos e talvez uma multa. Talvez o Bruno, como deve pegar no mínimo 12, vai ficar por ali. 12 jogos de suspensão. Mais uma multa de 100 mil, talvez. Não sei, vai ser algo desse tipo aí. Se ele pegar 12 jogos, ainda tem retorno. Mas se ele pegar 1 ano ou 2 anos, bye bye Bruno Henrique, pelo menos no Flamengo. Vamos aguardar dia 1º de setembro. Até lá o jogador deve ser usado e deve estar em campo, né, contra o Mirassol. Tem que estar, cara. Tem que estar porque é aquilo. Prioridade, então tem que vencer. Mengão acerca do mercado. Mengão acerca do mercado. Vocês estão vendo aí que o Flamengo decidiu continuar contratando. Procura mais 3 jogadores, goleiro, zagueiro pela esquerda e atacante. O atacante era evidente que o Flamengo continuaria na busca, já que tentou de tudo pelo Lucas Beltrán, não conseguiu. Então o Flamengo vai seguir nesse desejo de ter um atacante de movimentação. Tá bom, cara, tudo bem, é o direito que o Flamengo tem. Pode comprar? Tem dinheiro, então vai lá e compra. Só que busca com sabedoria. Os outros 2 jogadores é um goleiro e um zagueiro. Com relação ao goleiro, eu tenho aqui minha ressalva. O Flamengo ele quer sim um goleiro, mas evidentemente para a próxima temporada. O Flamengo sondou o brasão do Santos, né? E é aquilo, para a janela de janeiro, não para agora, até porque o Rossi é o titular no entendimento do Flamengo e
O Cunha ainda tem contrato até o final do ano, que é um goleiro reserva. Então acabou, o Flamengo vai atrás de goleiro? Vai, mas não pra agora, não pra agora. Nem precisa, gente, na boa, nem precisa, embora o Rossi esteja passando por um momento delicado, mas o Rossi é um excelente goleiro. Sobre zagueiro pela esquerda, ele quer pela esquerda que é a posição do Léo Pereira, principalmente a posição do Léo Pereira. Justo, tem que ser um zagueiro. O ideal é que jogasse pelas duas, mas que seja um canhoto, que geralmente os canhotos são mais talentosos. Isso é fato, gente. Os canhotos, em todos os segmentos da sociedade, tendem a ser mais talentosos. Na música, no esporte e assim por diante. Sem sacanagem. E eu sou canhoto, não tô dizendo de onda, não. Então, um zagueiro pela esquerda. Tem ali, só para dar, trazendo como exemplo para vocês, Murilo, né? Palmeiras, vai que, né? Murilo, Adrielson, Botafogo, enfim, tem uma horda de zagueiros aqui no Brasil. Eu imagino que o Flamengo vai ter que pegar esse cara lá fora, porque a maioria dos zagueiros bons que atuam no futebol brasileiro já completaram 7 jogos pelo Brasileirão, desse modo, inviabilizando a sua continuidade por outro clube dentro da mesma competição, né? Então, bora pegar esse zagueiro pela esquerda, mas lá fora. Vamos aguardar um pouquinho para ver os nomes. E agora, a questão do Campeonato Brasileiro. Bom, Flamengo amanhã estará em campo, 6h30 da noite, contra o Mirassol. Desfalque confirmadíssimo, pelo menos daquele que poderia jogar, mas que não vai, é o do Jorginho com o 3º cartão amarelo. Jorginho tá fora, vai pegar um respiro e tudo bem. Penso eu que a ausência do Jorginho não vai afetar o sistema de marcação do Flamengo, não. O Luiz Araújo segue fora, olha que coisa sinistra, né? A desculpa pelo Luiz Araújo estar fora, o Felipe Luiz fala que é controle de carga. Agora dizem que é pancada leve no tornozelo. 2 jogos com pancada leve, parece que ele segue fora. Ele não está na lista dos prováveis, né? Michael também diz que está fora por conta do problema no tornozelo, mas ele andou treinando naturalmente meio de semana, inclusive esteve relacionado para o jogo contra o Galo, depois foi retirado. O Michel não quer mais nada com o Flamengo, não quer mais nada. Houve até um murmurinho de que o Flamengo teria oferecido para o Fluminense, não sei o que, os empresários teriam oferecido para o Fluminense, aí já está tudo descartado. Eu penso que Michael saindo do Flamengo para jogar pelo Fluminense, pô, cara, sei não, cara, a não sei que o Fluminense pagasse uma grana verdadeiramente grande. E tem até dinheiro pra isso hoje em dia, né? Por conta da Copa do Mundo de Clubes. Mas o Michel não vai e tá tudo descartado. Michel deixando o Flamengo será para o mercado árabe, provavelmente, que ele quer ir pra Arábia. Ele quer ganhar os tais dos petrodólar. Mas ele segue fora e eu não conto mais com o Michel. Conto com o Cebolinha. Melhorou. Mas com o Michel, não. Tá? Então o Flamengo tem os desfalques do Michael, do Luiz Araújo, do Danilo que tá machucado, do Plata que tá machucado. E assim por diante. A escalação provável que estão dizendo aí é o Rossi no gol, é o Samuel, o Emerson Royal na direita. Eu já falei isso na live de ontem, entendo também que a melhor escolha é o Royal para começar esse jogo aí. Lá na esquerda, a volta do Matias Vina. Eu acho que o Felipe vai até colocar o Alexandro. Vai colocar o Alexandro para trazer um pouco mais de experiência para o sistema defensivo, já que não tem o Jorginho, ele vai optar pelo passe do Alexandro, mas vamos lá. Dizem que será o Matias Vina. Dupla de zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Tá na hora de descansar um ou outro, 45 minutos para cada um. Eu venho martelando, mas não. Provavelmente jogo os dois novamente. Dupla de volante. Como o Jorginho tá, será o Everton Araújo. Dizem que ele jogará com o Saúl Ñíguez. E no meio campo, Arrascaeta. O ataque, Samuel Lino ou Cebolinha, Plata e Pedro ou Wallace. Esse é o Flamengo. Tem gente defendendo que é uma escalação muito prematura de cravar, porque o Flamengo, como pega o Internacional, talvez preserve alguns jogadores nesse confronto contra o Mirassol. Gente, vamos lá. Na prioridade no tal do brasileiro, então carga máxima. E vamos lá, carga máxima pra cima do Mirassol e pra cima do Internacional. Acabou, filho, agora é isso, ou dá ou desce, não tem jeito, filho. É ganhar, ganhar e ganhar, vencer, vencer e vencer, tá? Vencer, vencer e vencer. Paulo Vinícius Coelho, um repórter que eu gosto bastante, tá? O PVC, rapidinho antes de encerrar o vídeo. O PVC escreveu um artigo dizendo que nós estamos histéricos. Praticamente é isso que ele disse. PVC, eu te amo, cara, mas pô, calma aí. Ele disse o seguinte, gente, desde 2017, todo campeão brasileiro perdeu pontos para times da zona do rebaixamento. Times que lutariam para não cair. Só não aconteceu em 2019 com o Flamengo do Jesus, que não perdeu ponto nenhum para time lá da segunda metade da tabela, praticamente. Cara, ou seja, o PVC argumenta o seguinte, a nossa perda de pontos para o Ceará foi normal. Se perder pontos para o Mirassol, pode ser considerado normal, que o Mirassol subiu da Série B agora, e assim por diante. Perdemos um jogo para o Santos, o PVC considerou normal. Eu, com todo respeito ao PVC, evidentemente, amo demais o perfil do Paulo Vinícius Coelho, a forma como ele conduz as suas análises esportivas voltadas para o futebol. Eu amo o PVC, mas discordo piamente. Cara, aí é que tá. Quando tu pega
Por exemplo, com todo respeito ao Mirassol. Vamos lá, vamos voltar. Quando tu pega, com todo respeito ao Sport Recife, tu tem que ter 6 pontos. Tu pode perder um empate aqui, outro lá, com o Palmeiras, com o Botafogo, seja lá o que for. Mas com o Sport não dá, né, velho? Não dá, não dá. Embora eu entendo sim que é muito melhor você ganhar os 2 jogos contra um Palmeiras da vida, um Botafogo da vida, ou um Atlético Mineiro da vida, um Cruzeiro da vida, do que você ganhar os 2 jogos em cima do Sport, porque o Sport por si só vai se embananar, tá? Então vencer um grande para um campeonato de pontos corridos, vencer um postulante ao título é muito mais vantajoso do que vencer um time que vai cair, correto? Eu entendo o PVC, mas eu digo, é meio que inaceitável, pelo menos da minha parte, relativizar perder pontos para times que vão cair. O Flamengo não nasceu para isso e tem plantel suficiente para não pagar esse tipo de ridículo, passar por esse tipo de ridículo. Mas vamos lá. Valeu, nação, é isso. Meu nome é Fábio Saúz, este é o canal Fla Cegueta. Muito obrigado. De novo, like, inscrição, mensagens e clube de membros. Ajuda o canal com o seu engajamento, valeu? Tamo junto, voltamos com mais conteúdos. Tem live, tá? Tem live às 19 horas hoje, por aí, 18h30, 19 horas. Conto com vocês e sextou, sempre em cima do Mengão. Tudo isso aqui é por ele. Valeu, tamo junto.